Olá, pessoal. Boa noite, né? Ou bom dia, ou boa tarde, né? Esse vídeo, essa palestra está sendo gravada, né? Então eu não sei que hora que você está vendo essa palestra aí no YouTube ou através do Vimeo, né? Meu nome é Marco Jerônimo, sou do Clube dos Smartphones, né? Nós atuamos na área de manutenção e também na área de capacitação de profissionais para reparos de smartphones, né? Já atuamos nessa área já há um bom tempo. Atuamos também na área de notebooks, inclusive o clube dos notebooks e o clube das impressoras, que vieram antes do clube dos smartphones, também é nosso, né? Então, nós ministramos treinamento já há bastante tempo, desde a época que valia a pena consertar impressoras, depois passamos para o segmento de notebook, e hoje nós atendemos smartphones, notebooks, videogames e CFTV, né? Então nós atuamos nessas 4 áreas de tecnologia, né? Que são áreas que eu recomendo. Se você atua na área de assistência técnica, na área de manutenção, eu recomendo que você comece a analisar esses outros setores, que também são setores carentes de profissionais, e eu creio que a sua empresa, a sua prestação de serviço, vai ter êxito nessas outras áreas também, né? É lógico que não dá para uma pessoa fazer tudo, né? Então nós temos profissionais que atuam em determinados setores, né? Então nós temos os profissionais de notebook, nós temos os profissionais de videogames, os de smartphones e os de CFTV. Então, hoje nós vamos estar falando da franquia do Clube dos Smartphones, que, na verdade, está englobando essas 4 áreas, né? Muito embora a gente vai falar do Clube dos Smartphones, né, da franquia, mas os franqueados que estão adquirindo a nossa franquia, eles são preparados para assumir esses 4 setores, que são setores que vem dando lucro, né, para quem trabalha na área de tecnologia. Então, seria importante você analisar essa possibilidade, né? Então, hoje nós vamos dar mais informações sobre a franquia do Clube dos Smartphones. É uma coisa nova que nós estamos fazendo, né? Já estamos fazendo assim, sem fazer muita divulgação já há algum tempo, mas agora chegou a hora da gente expandir, né, e mostrar para outros profissionais essa possibilidade de negócio, que é uma área bastante atrativa, tendo em vista digamos assim, o baixo fracasso, né, de quem entra nessa área. Então, como todos sabem, as empresas novas, a maioria delas fecham no início, e quando você trabalha sob o regime de franquia, isso é mais difícil. As estatísticas mostram que isso é mais difícil de acontecer. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre a história, né? Ainda que o termo da franquia tenha nascido no tempo da Idade Média, em França, o termo franquia, tal como conhecemos hoje em dia, tem sua origem em meados do século XIX nos Estados Unidos, concretamente no ano de 1862. Então, a empresa Singer, dedicada à fabricação de máquinas de costura, né, começou a utilizar essa fórmula empresarial para solver as necessidades de distribuição e cobertura de seus produtos, né? Então, toda área que necessita de fazer algum tipo de distribuição de produtos e de serviços, ela é, de uma certa maneira, indicada, ela vai dar certo, se for bem estruturada, na área de franquia. Então, hoje, vocês já devem conhecer aí centenas de negócios que já trabalham, que já funcionam sob o regime de franquia,
né? Você tem aí na área de fast food, o McDonald's, Bob's, Girafas e outras redes, né? E temos também em outras áreas, a gente também conhece aí várias empresas que também trabalham nesse sistema de franquia. Então, com o tempo e com a necessidade de expansão de indústria, muitas outras companhias começaram a adotar esse conceito e negociaram concessionários e distribuidores oficiais. Nos Estados Unidos, as empresas tomavam consciência das vantagens desse sistema. Também na Europa, muitos empresários viam na franquia importantes possibilidades de futuro, né? Então, a franquia ela só é viável, gente, quando se realmente tiver, digamos assim, pessoas unidas em prol de um objetivo, né? Então, hoje a gente sabe que a área de assistência técnica, de manutenção e de serviços de reparos, em muitos locais, em muitas cidades, é muito desunido, né? Existe muita desunião. Existe, às vezes, numa mesma região, profissionais que um falando mal do outro, ou queimando o outro. Então, isso, na verdade, todo mundo perde. Tá? Todo mundo perde porque vocês hão de concordar que os profissionais de informática e os profissionais da área de telefonia, né? Como é hoje nós que trabalhamos na área de smartphones, muitas das vezes somos taxados como enrolão, né? Ou então gatilheiro. Isso porque realmente tem muito profissional que age dessa forma, né? Então tem muito profissional que não trabalha da forma adequada, com os equipamentos adequados, com as tecnologias indicadas para cada tipo de problema, né? E acaba gerando esse mal-estar geral, onde nós somos taxados como gatilheiros, né? Então, eu acho até que em toda a área, em todo o setor de manutenção, não só na área de informática, mas existem os maus profissionais e existem os bons profissionais e existem os excelentes profissionais, né? Então, eu sempre procurei estar do bom para o excelente, né? Então, eu sempre procurei sempre me especializar, sempre participo de treinamentos, de capacitação, de especialização, né? Nas áreas em que eu procuro oferecer serviço, né? Então, você como profissional de manutenção, eu creio que deveria agir dessa forma também, né? Então, então temos aí o caso aí de várias empresas, como a Coca-Cola, né, empresas de automóveis e outros tipos de empresas que entraram, né, nessa área através de formatos equivalentes. Mas o que é a franquia, né? As franquias envolvem a concessão e a transferência de marca, tecnologia, consultoria operacional, produtos ou serviços, né? Então, inclusive, é isso que nós do Clube dos Smartphones estamos oferecendo, né, aos nossos franqueados. É a transferência da marca, né? Então, nós estamos trabalhando a marca já há algum tempo, nós estamos divulgando a marca já há algum tempo, né, em vários meios, em mídias sociais, né? Então, existem projetos de fazer divulgação através de televisão, através de rádio, né? Mas hoje nós estamos divulgando através de várias mídias, né? Mas existem outras mídias que ainda são muito caras e existe o projeto de se entrar, mas ainda não estamos atuando, né? Então existe a transferência da marca. Então a ideia da franquia é que todos trabalhem em cima de uma marca, né? E trabalhando em cima de uma marca, você transfere mais segurança aos clientes potenciais, né? Transferência de tecnologia, que é o que nós transferimos na hora que nós ministramos os treinamentos de manutenção, né? Porque
fora da franquia, nós já atuamos, nós já ministramos treinamentos em diversas cidades. Provavelmente você que está ouvindo, que está participando dessa palestra, né, ou está assistindo esse vídeo, você já foi algum aluno nosso ou utilizou algum serviço de suporte, né? Porque nós temos suporte via WhatsApp, via Skype, via Facebook, né? Então, nós transferimos tecnologia que são modos de se fazer a manutenção nos equipamentos. Então, já fazemos isso desde a época das impressoras, né? Jato de tinta, laser e matriciais, que nós ministrávamos cursos nessas áreas, quer dizer, ministramos ainda, né? Só que hoje é menos procurado. Ministramos, eu pessoalmente formei centenas de profissionais na área de notebook, manutenção de placas-mãe, placas eletrônicas de notebook e de desktop. E, atualmente, estamos trabalhando mais na área de manutenção e capacitação técnica, na área de smartphones, manutenção de videogames e projeto, instalação e manutenção de redes de CFTV, né? Então, são áreas que a gente tem atuado mais ultimamente. Mas atuamos em todas as áreas, tá? A área de impressoras, na área de notebooks, na área de agora smartphones, videogames e CFTV. Consultoria operacional, ou seja, nós vamos dar suporte de consultoria através dessas mídias para quem tiver dificuldade, né? Sempre há dificuldades no novo equipamento ou no novo problema que surge. Então, a franquia envolve essa consultoria operacional, né? E na área de produtos e serviços que podem ser prestados. Na área de produtos, na área de, digamos assim, materiais que são usados nos smartphones, né? Como capinhas, baterias, e outros, fontes de alimentação e diversos outros acessórios que são usados nos equipamentos, objetos da nossa transferência de tecnologia, né? Então, no Brasil, as franquias são regidas por uma lei específica, que é a Lei 8.955. É a única que regulamenta o franchise no Brasil. Então, é uma lei que ela regulamenta como serão os relacionamentos entre franqueadora e franqueados, né? Então, se você tem interesse de atuar, né, ou de ser nosso parceiro através da franquia, é bom que você conheça essa lei, é bom que você pesquise sobre essa lei, onde você vai aprender muita coisa que envolve o nosso relacionamento. Então, nós temos algumas definições, né? O que é o franqueado? É o investidor que adquire o direito de comercializar um determinado conceito de negócio e todos os métodos inerentes a ele, desenvolvidos pelo franqueador, né? Então, nesse caso, o franqueado é quem vai adquirir, digamos assim, a nossa licença de uso, né? A nossa franquia de uso de todos os modelos de negócios que nós desenvolvemos e que nós oferecemos aos nossos clientes. E o franqueador? O franqueador é a unidade franqueada que possui uma estrutura que dê cobertura e assistências necessárias à rede de franquias, né? Então, é o nosso papel. O nosso papel é o papel de franqueador e o de vocês é o papel de franqueado, ok? Então, inclusive na lei de franquias, na 8.955, ela rege todo esse relacionamento entre franqueador e franqueado, tá? Então, por isso que é importante você depois ler. Nós temos algumas definições, algumas documentações, né? Uma é a circular de oferta de franquia, que é um documento que nós temos, né?
Então, nós somos obrigados, pela lei de franquias, a fornecer a todo candidato a franqueado. Então, você que tem interesse de participar do nosso sistema de expansão de franquias, depois vai ter que nos solicitar essa COF, né, que é a Circular de Oferta de Franquia. Então, nessa COF, contém várias informações sobre a nossa franquia e a rede de franqueados, né, e a nossa empresa franqueadora, né? Então, a Circular de Oferta de Franquia, a gente precisa mandar para vocês um documento que você vai analisar, né, e que vai reger tudo que nós nos propomos com relação a essa oferta de franquia. Tem a taxa de franquia, essa taxa remunera a franqueadora em licença de uso direto da marca, capacitação inicial do franqueado e de sua equipe, antes da inauguração e transferência de know-how. Então, a taxa de franquia é um valor que o franqueado paga à franqueadora, né? E essa taxa, ela paga a transferência de todo o conhecimento técnico que o franqueado precisa para poder exercer e trabalhar de acordo com a franqueadora, né? Então, por exemplo, no nosso processo de franquia, o franqueado tem 4 cursos que deverá participar, né? Um é o de manutenção de smartphones, outro é o manutenção de notebooks, manutenção de videogames e manutenção, projeto, instalação e manutenção de CFTV, né, que é sistemas de segurança, né, que hoje as empresas também estão utilizando muito, né, para poder ter a segurança das empresas. A outra é a taxa de royalties, referente ao uso de uma imagem ou marca, compra dos direitos para utilizar uma marca. Então, a taxa de royalties é um valor que o franqueado paga à franqueadora, né, por mês, né, por todo esse suporte que a franqueadora vai oferecer ao franqueado, né? Então, o suporte técnico nós ministramos através do WhatsApp, do Facebook, do Skype. Então, todas as dificuldades que o franqueado tem são remunerados através dessa taxa de royalties, né? Normalmente é um valor mensal que é pago pelo franqueado, né? Então, aqui algumas estatísticas. O Brasil é o 3º país do mundo em número de franquias. O maior número de franquias encontra-se na região sudeste, representando 70,5% do Brasil. Então, aí tem alguns estados aí, porcentagens, tá? Então, é muito importante que você saiba que esse é uma área nova, né? Então, pelas estatísticas, quem trabalha sobre o regime de franquia são as empresas que menos fracassam, tá? Então, a gente vai ver esses dados mais na frente sobre isso, né? Então, a evolução da franquia. As empresas necessitavam de uma rápida expansão para todos os mercados. Enquanto isso, um grande número de pequenos investidores e imigrantes, vendo-se na necessidade de participar de uma nova vida econômica de seu país, encontraram na franquia uma boa solução para encontrar o meio de vida, né? Então, aí tem algumas estatísticas, inclusive, gente, depois esse PTT ele vai ficar disponível, tá? Então, quem quiser, a gente disponibiliza também o PTT, tá? Que é o documento aí do PowerPoint, e você pode estudar isso daí com mais calma, né? Que vai ter todos esses dados aqui. Aqui nós temos mais algumas estatísticas do mercado brasileiro, né? 1.013 redes franqueadoras, 62.584 unidades em todo o Brasil, faturamento de quase 40 bilhões, 4º maior país do mundo em número de redes franqueadoras, né? Então, tem diversas estatísticas, tá?
que podem ser estudadas aí, tá? Então, como avaliar o negócio, né? Então, como é que você avalia o sistema hoje de franquia, né? Então, como é que você vai analisar se esse negócio é bom para você ou se está dentro do que você espera? Então, você tem que definir uma região, uma cidade, um município que pretende instalar o negócio e pesquisar o mercado. Então, você, para abrir uma franquia, é importante que você faça uma pesquisa na sua cidade se existem empresas oferecendo determinado serviço. No nosso caso, é o serviço de manutenção em notebooks, smartphones, videogames e CFTV, né? Provavelmente você vai até encontrar algumas franquias que ofereçam ou serviços de smartphones, ou serviço de notebook, ou serviço de videogames, né? Mas você tem que avaliar se tem alguma que oferece todos os serviços, né? Então, o nosso objetivo, o objetivo do Clube dos Smartphones é reunir, tá? E oferecer ao franqueado todas essas possibilidades de ofertar serviço ao cliente, né? Então, você vai poder atender smartphones, você vai poder atender notebooks, você vai poder atender videogames e CFTV. Tá? É lógico, gente, que nem sempre, se você... lá na frente a gente vai ver que existem... Nós estamos ofertando 3 tipos de franquias, né? Tem a franquia Master, a franquia Home-Based e a micro franquia. Se você é uma empresa, né, e está buscando investir ou reinvestir o dinheiro que você já tem, de repente o seu negócio pode estar indicado para uma master franquia do Clube dos Smartphones. Se você é um lojista de pequeno porte e você quer ofertar na sua cidade outros serviços que você ainda não oferta, de repente o tipo de franquia indicado para você é que nós ofertamos como home-based, né? Onde você vai poder atuar nesses 4 segmentos. E se você é um técnico de manutenção ou já foi nosso aluno, né? De repente o ideal para você é a micro franquia. Então não quer dizer que você tem que já sair oferecendo, até porque nós não indicamos isso, né? Você tem que estar preparado, você tem que antes ser preparado, né, para poder ofertar esses serviços. Não adianta você querer oferecer tudo ao mesmo tempo e não ter como, então você vai se queimar. Então você pode adquirir a micro franquia e ir se preparando aos poucos, ou preparando, né, um outro parceiro, um outro sócio que você tenha, né, para atuar numa outra área, né? Lógico, se você for autodidata, for autossuficiente, você pode até atuar em mais de uma área, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com o smartphone e notebooks, muito bem, né? Mas na área de videogames e na área de CFTV já tem outros profissionais aqui, né? Então você tem que definir se esse tipo de negócio serve para você, se a sua cidade tem essa carência de negócio. Você tem que analisar com o apoio, de repente até de um advogado especializado no sistema de franquia, a nossa circular de oferta de franquia e o contrato de franquia, né? Porque de repente pode ter alguma cláusula que você não entenda. Então você pode consultar um advogado especializado, ou um amigo seu, ou alguém que entenda de lei, né? Para que te diga o que diz cada cláusula da nossa circular de oferta de franquia e do nosso contrato de franquia, né? Então você deve fazer simulações de resultados, investimentos, prazo de retorno, lucratividade média, capital de giro necessário. Então existem várias coisas que você tem que analisar antes de você escolher. Será que é um bom negócio para você? Será que primeiro que você, para ser franqueado, você tem que ser franqueável, né? Ou seja, você não pode... você tem que saber trabalhar em parceria, né? Às vezes você não sabe, às vezes você não gosta de trabalhar com outras pessoas, ou não gosta de
de ter palpite de como que você vai fazer o negócio. Então, de repente, essa área de franquia não é para você. Para trabalhar na área de franquia, como franqueado, né, e até como franqueador, nós precisamos ter a mente aberta, né, a novas ideias, nós temos que aprender a compartilhar, nós precisamos aprender a ceder, a ouvir o outro, né, a seguir um método. Né? Se você não sabe seguir um método, se você não tem interesse de aprender um método, aí realmente o negócio não é para você, né? Porque franquia é seguir um método. Você vai ter que seguir um método que já funciona, né? Então você pode, inclusive, envolver sua família no processo de decisão, até para que depois não venham te... não, eu falei que não dava certo, né? Então toda a família, na verdade, franquia, gente, tem que ser uma coisa que deva ser entendida por toda a família, né? Não adianta só você querer, né? Porque de repente a sua família não quer, de repente a sua família quer trabalhar naquela empresinha ali e aquele feijão com arroz ali já tá bom, então não tem interesse em expandir os negócios, né? Porque franquia é ter visão de expansão de negócios. Se hoje você faz 5, com a franquia você tem que ter uma visão de fazer 4, 5, 10 vezes mais. Ou seja, atender 10 vezes mais clientes. Ok? Então, dessa forma que você tem que avaliar o negócio. O perfil do franqueado de sucesso, tá? Você precisa definir se você tem ou não o perfil para ser um franqueado. Tá? Então, é dessa forma que eu te falei. Será que você gosta de seguir um método ou não? Né? De repente você não gosta de seguir um método. Então, de repente, ser franqueado não é um negócio para você. Então, você precisa também aprender a definir o melhor tipo de franquia para o seu investimento. Será que essa área de smartphone, notebook, videogames, CFTV é uma área boa para você? Você gosta de trabalhar com isso? Então, você tem que, para você ser franqueado, você tem que gostar de trabalhar com aquilo. Não adianta eu querer abrir uma franquia do McDonald's, nem posso, né? Mas eu não gosto de trabalhar com comida, servir comida, eu não gosto de fazer isso. Então se eu abrir uma franquia de uma área que eu não gosto, eu vou fracassar, tá, gente? Então você tem que ter capacidade de liderança, você tem que ter talento comercial, você tem que gostar de lidar com o público, você tem que ter perseverança, você tem que ter disciplina, e você tem que ter capacidade financeira, ou seja, você tem que ter algum valor para investir em franquia, né? Não adianta você só querer, eu quero ser franqueado, né? Ou eu quero ter uma franquia de uma empresa tal. Eu tenho que ter algum valor para poder investir, porque você tem que comprar a franquia, você tem que comprar o material para montar a sua loja, você tem que dependendo da franquia que você tiver, tudo bem, se for micro franquia, você vai trabalhar dentro de casa. Mas você tem que ter algum valor para poder comprar as ferramentas. Não adianta você querer trabalhar de qualquer maneira. Você tem que ter os equipamentos, né? Se você comprar a franquia, por exemplo, em qualquer das nossas 3 modos de franquia, você recebe um kit para você montar o seu laboratório. Então você recebe lá uma estação de ar quente, uma fonte de bancada, uma estação de solda, né? Tá? Então são diversas ferramentas que você precisa adquirir, tá? Não que você vai adquirir, porque no nosso caso, se você comprar a franquia do Clube dos Smartphones, você já vai receber esse kit básico, né? Então depois eu falo qual é o kit básico, o que vem nesse kit básico, né? E a franquia também exige a presença direta do franqueado na operação da unidade. É especialmente necessária e indispensável. Não adianta você querer comprar uma franquia e botar na mão de funcionário, ou botar na mão de um testa de um laranja, por exemplo, né? Então, você tem que estar de frente, você tem que estar operando, você tem que ver o que entra, o que sai, né? Então, você vai ter que participar de todo o processo de negócio na sua franquia, tá? Para ser um franqueado de sucesso, não é preciso ter experiência no assunto,
mas ter um perfil empreendedor e muita dedicação. Ou seja, você não precisa ser já um franqueado de outra rede. Se você quiser, se você nunca foi franqueado, mas você quiser ser um franqueado do Clube dos Smartphones, você aqui está dizendo que não é preciso ter experiência no assunto de franquia, tá? Mas você precisa ter experiência na área de tecnologia. No caso do Clube dos Smartphones, você precisa conhecer um pouco, porque nós vamos te dar um treinamento, mas você já precisa ser um usuário de smartphone, você já precisa ser um usuário de notebook, você já precisa conhecer a área de tecnologia, né? Se você for cru, eu não sei nada, tá? Você vai ter que ter, você teria que ter pelo menos um sócio que conheça, porque não adianta você não entende nada de tecnologia. Provavelmente também não vai dar certo ser um franqueado do Clube dos Smartphones, né? Então aqui são várias, digamos assim, virtudes que você tem que ter, né? Então para você ter um perfil ideal, né? Então você tem várias virtudes que você precisa ter, tá? Então tá aí diversas aí, tá? Aqui nós estamos apresentando a franquia do Clube dos Smartphones. Aqui é uma das nossas lojas franqueadas. Aqui é a fachada da nossa loja franqueada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, né? Então você tem que usar a marca na frente, né? Aqui são os seus telefones e aqui o site, né? Aqui na frente ele é todo envidraçada e lá na parte de trás nós temos a parte do laboratório, tá? Então na frente é o atendimento, deve estar aqui na próxima foto. Aqui é o setor de manutenção, né? Aqui é um dos nossos técnicos que está aí, né? Então aqui nós temos todos os equipamentos montados aqui em cima, né? Fonte de bancada, estação de ar quente, estação de solda, cuba ultrassônica, multímetro e outras ferramentas necessárias para a manutenção de smartphones, notebooks e videogames. Aqui é o nosso setor de atendimento, né? Nós temos um setor de atendimento aqui. Aqui nós temos um computador, né? Onde é dada a entrada nos equipamentos. Aqui é o nosso display de produtos, né? E acessórios para smartphones, para notebooks. Você deve ter isso caso você seja um lojista, né? Ou vá abrir uma franquia de loja, né? É importante que você tenha suprimentos e acessórios para poder chamar a atenção do cliente. O cliente entra para comprar uma capinha, entra para comprar uma bateria, entra para comprar uma fonte de alimentação, um carregador de celular, ele vai ver que você tem um serviço de manutenção, de assistência técnica, né? E uma coisa chama a outra, tá, gente? Então você, no nosso caso, nós recomendamos que a loja de serviço tenha vários outros serviços, como serviço de impressão, serviço de xerox, serviço de pesquisa online, né? De várias coisas. Por quê? O cliente que vem fazer uma cópia, o cliente que vem fazer um serviço de pesquisa online, ele vai ver que você oferece outros serviços, ele vai acabar virando cliente desses outros serviços também. Ok? Então, aqui, através do sistema de franquia, podemos, ao contrário do que acontece hoje, transmitir mais segurança aos nossos clientes. Os que já fazem parte já sentem uma diferença e a satisfação dos clientes nesse sistema. Dispomos aos franqueados cursos técnicos para manutenção de smartphones da linha Android e Apple, né? Então você vai aprender no curso a fazer manutenção de smartphones da linha Android e da Apple. Curso de manutenção em notebooks de diversos fabricantes. Técnicas de renovação de soldas e rebalem de placas-mãe. Curso de manutenção de videogames. E projeto e manutenção de CFTV. E suporte técnico exclusivo via WhatsApp, Facebook e Skype. Então aqui eu já estou apresentando a vocês
a franquia do Clube dos Smartphones, tá? São serviços e consultorias que nós oferecemos. Link de download de mais de 300 GB de materiais técnicos em PDF, com apostila, manuais técnicos, esquemas dos equipamentos, né, dos notebooks, dos smartphones, dos videogames. Já negociamos com fornecedores de peças de reposição e equipamentos e materiais para manutenção, preços em conta, ou seja, se você for querer revender também equipamentos e outras peças de reposição, tanto para uso quanto para revenda, nós já negociamos com alguns fornecedores e estamos cada vez mais conseguindo outros fornecedores, né? Então, devido à quantidade de peças que adquirimos para todos da rede franqueadas, tá? Então a gente consegue preço mais baixo. Então, ao invés da gente comprar 5 peças, a gente vai comprar 100 peças, porque dessas 100 peças podem ser distribuídas para, quer dizer, são distribuídas para nossos franqueados com preços bem mais em conta do mercado, né? Nós temos um centro de treinamento aqui em Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Alguns franqueados podem organizar turmas de manutenção na sua cidade, né? Então, se você adquirir a franquia Master, você vai participar também, pode montar turmas na sua cidade, né? Então, ou seja, você, como franqueador Master, você pode, além de vender franquias no seu estado, você pode montar treinamentos na sua cidade, né? E nós vamos enviar os instrutores e os equipamentos e você vai receber 50% do lucro líquido desses treinamentos, tá? Desde que você participe, né, na organização e na montagem desses treinamentos, tá? Se você, como franqueado, tiver um número mínimo de técnicos para poder formar, a gente pode enviar o instrutor para dar o treinamento também aí na sua cidade, tá? Nosso franqueado não pode ter medo de concorrência. Então, gente, a concorrência ela é boa, porque ela obriga você a ser sempre melhor do que o concorrente. Não é uma questão de você queimar o seu concorrente, mas quando você tem concorrente, você te obriga a você ser melhor do que ele. Ok? Nossa sede fica na cidade de Duque de Caxias, já temos algumas unidades franqueadas e outras em implantação em algumas cidades. E centenas de micro franquias já em operação em diversas cidades, né? A micro franquia é aquele tipo de franquia que você, como técnico, você pode adquirir e você vai ser indicado pelo Clube dos Smartphones nas cidades em que vocês forem atuar, tá? Vantagens do sistema de franquia: negócio já comprovado por franqueados já atuantes, suporte online, retorno do capital investido em 6 meses ou menos, tá? Isso aí vai depender da sua experiência e do seu atendimento, né? Nós temos franqueados que em 2 ou 3 meses pagou o investimento que ele fez na franquia, tá, gente? Então, é uma coisa que pode durar 1 ano? Pode. Mas nós já temos franqueado que em 2 meses pagou o investimento, todo o investimento que ele fez. Então, vai depender de você. Vai depender do que você pode oferecer, da maneira como que você vai oferecer, tá? A nossa parte a gente faz, mas depende mais de você do que de nós, tá? Então, a área de serviços é a que mais cresce devido à necessidade instantânea de todos, né? Então, por exemplo, na área de smartphones, nós temos cliente que traz o equipamento aqui e já quer para o mesmo dia, porque ele precisa daquele aparelho, né? Já o notebook não, o notebook ele já pode esperar, porque hoje, gente, vocês devem concordar que você já consegue fazer tudo, quase tudo com o smartphone, né? Então, o cliente ele não consegue ficar sem um smartphone. Você vai ter acesso à nossa área de download para fazer o download de materiais técnicos que vai te ajudar.
Temos um sistema online de gestão da franquia, tá? Você vai ter preços menores para a compra de equipamentos, ferramentas e peças de reposição, treinamento online em nosso centro de treinamento, divulgação da marca do clube na sua região e transferência de contatos de clientes potenciais. A taxa de franquia é facilitada em até 12 vezes sem juros, recebimento de equipamentos que fazem parte do kit básico do franqueado, né? Então, para todos os 3 tipos de franquias, você recebe um kit básico para montar o seu laboratório, tá? E vai receber também os manuais de operação da franquia. Além do treinamento para smartphones Android e Apple, você terá os treinamentos para atendimento de serviços em notebooks, desktop, videogame e CFTV, e para os serviços de impressão e pesquisa web. Como franqueado, você receberá um site tipo Clube dos Smartphones, por exemplo, Duque de Caxias, né? Ou Clube dos Smartphones.caxias.com. Vai ser de acordo com o nome da sua cidade, tá? Onde XXX será o nome de sua cidade. Nessa abertura de franquias para todo o Brasil, que nós estamos fazendo agora, teremos em cada cidade de até 200 mil habitantes somente uma unidade franqueada. Então, se você, dependendo do número de habitantes da sua cidade, se você quiser reservar, você tem que ser um dos primeiros, tá? Porque até 200 mil habitantes a gente vai ter somente uma unidade franqueada, tá? Então, reserve a sua o quanto antes, ok? Temos 3 modalidades de franquias. A franquia Master, nesse caso, é indicado para empresas que desejem negociar a franquia nos estados e regiões de seu interesse, além de atuarem na prestação de serviços, objeto da franquia de serviço. A franquia Master, gente, também dá a possibilidade de montar treinamento, tá? Então, você pode montar treinamento em parceria conosco, tá? Então, nós mandamos o instrutor, você ajuda na montagem e você recebe 50% do lucro líquido. Temos a franquia Home Based, indicada para lojistas interessados em adquirir a bandeira do Clube dos Smartphones e usufruir das vantagens de ser franqueado da marca. Nesta franquia, o franqueado poderá atuar em loja de serviços ou em casa, em oficina que deverá organizar de acordo com o previsto dos manuais de operação da franquia. Temos a micro franquia, né, que no caso são os técnicos que, na verdade, preferem atuar a domicílio, né? Nesse tipo, o franqueado pode ser um técnico atuante na área de manutenção, que contará com todo o suporte para atendimento em domicílio e em empresas, de acordo com o previsto nos manuais de operação da franquia. Tá? Um minutinho. Alô? Oi. Tá. Eu passo em telefone, não vai dar por ligar não. Tá? Tá. O contato tá aqui na Taquari, tá? Tá. Então, gente, nós temos a franquia Master, os valores, né? 24.900, com direito a negociar os direitos de franquia no seu estado. Ou seja, você vai ter, como Master franqueado, você vai ter direito, né, de receber porcentagem nas franquias que você vender na sua região, no seu estado, né? E essas franquias, elas vão ficar abaixo de você, né? Então, depois você a gente pode mostrar como que funciona isso. Então, se você, por exemplo, é um Master franqueado de Minas Gerais, né? Então, todas as franquias que forem vendidas no estado de Minas Gerais, você vai receber, se você que vender, você pode vender e você vai receber uma porcentagem, tá? Se você não vender,
você vai ter direito também a uma porcentagem, só que uma porcentagem bem menor, tá? Mas você adquirindo a franquia Master, você tem direitos a esse tipo de negociação. Também recebe os cursos, o kit básico, indicação para clientes potenciais, né? E poderá montar cursos de manutenção em parceria com a franqueadora e receber 50% dos lucros líquidos. Taxa de franquia, você tem que pagar 50% à vista e 50% parcelado em até 12 vezes, né? Sem juros. E tem o royalty mensal de R$ 1.400, tá? Que você tem que pagar, né? Aí o pessoal fala, mas tem que pagar isso tudo. Gente, a franquia Master é para empresa investidora, né? Se não é o seu caso, então essa franquia não é para você. Mas nós temos empresas investidoras que já estão em processo de adquirir a Master franquia do Clube dos Smartphones, né? Inclusive, se você tiver interesse, dependendo de qual é o teu estado, você tem que nos falar o mais rápido, porque já tem vários estados que já estão em processo de seleção, ok? Nós temos um outro tipo de franquia, que é a franquia Home-Based, né? Valor de 2.800, taxa de franquia, 50% à vista e 50% parcelado em até 12 sem juros, né? Você vai ter participação em cursos de manutenção de smartphone, né? Você vai ter que ter para poder formar os seus técnicos, né? E você vai ter também direito ao kit, né? Ao kit básico com equipamentos para montagem do laboratório e indicação de clientes potenciais. E tem o royalty de R$ 700 por mês. E nós temos a micro franquia, né? Que você vai pagar um valor mais baixo, né? Mas você também vai ter direito a todos os cursos e também ao kit básico com equipamentos para montagem do laboratório, tá? E vai ter também indicação de clientes potenciais cadastrados em nosso banco de dados. E você tem que pagar um royalty de R$ 400 por mês, tá? Então são os 3 tipos de franquias que nós estamos oferecendo, tá? Então, gente, se você tem interesse em saber mais, você depois entra em contato conosco e aí a gente vai ter que te mandar digamos assim, um questionário para saber se você tem condição de ser franqueado, tá? Porque tem muita gente que quer ser franqueado, mas na verdade, como eu já falei antes, não gosta de seguir métodos. Então fica difícil, tá? Mas se você tiver interesse, você entra em contato, né? O meu WhatsApp é 21 98869 7681, tá? 21 98869 7681. Então você me solicita o questionário, que eu vou te enviar o questionário para nós avaliarmos se você digamos assim, está dentro do que nós estamos buscando como franqueado, tá, gente? Porque, como eu já falei, não é qualquer pessoa que quer que pode ser franqueado, porque vai depender de como que a pessoa trabalha, vai depender do perfil da pessoa, ok? Então, muito obrigado aí pela participação aí, tá? Esse vídeo vai ficar no YouTube. O PTT, depois vocês podem me pedir também lá pelo meu WhatsApp ou lá no grupo de franquias, tá? Nós estamos abrindo também um grupo fechado no Facebook para também esclarecer mais dúvidas sobre isso, que aí já vai ser uma coisa que vai ficar fixa ali e a gente vai poder interagir entre a gente, ok? Então nós estamos abrindo também, então se você tiver interesse, a gente também adiciona você lá no grupo, mas é um grupo fechado no Facebook para discutirmos os procedimentos para se tornar franqueado do Clube dos Smartphones. Ok, gente? Obrigado aí pela participação, um abraço